Até 7 dias eu aguento. Fala, galera, estamos ao vivo. Primeiro pode... Ele zoou o microfone aqui, quem não sabe mexer, Daniel. O negócio não vira aqui. Já arruma. Primeiro pode... Você colocou errado, tio. Não errado aonde, cara? Tá errado aqui, ó. Ó. Não vira o negócio. Primeiro podcast, estamos ao vivo aí. Viu aqui. Bom, estamos com um problema técnico aqui, porque o Orismar não sabe segurar no microfone. Essas coisas assim não é comigo, não. Não fico segurando, não. Ele vai virar para você. Cadê a Monique? Monique! Isso tinha que estar aqui. E aí conseguiu fazer uma zoada no negócio. Não, mas uma zoada não. O negócio tá pra lá. É que você fala aqui, ó. Aí. Então, mas tá ruim, né, filho? Tá longe da boca aí. Ó. Cuidado. É isso aí. Aqui é campo minado. O pessoal já tá entrando já, Daniel? Hoje, trabalha. falar pra mim que vocês vão dar um curso. Você, a Tarine e o Carlos é o curso de homem-bomba, sabe? Vai ensinar o pessoal a soltar o pino da granada. Homem-bomba. Vai ensinar a soltar o pino Mas da primeiro granada. podcast, sem avisar, a gente estava ali fazendo reunião, vamos embora fazer um podcast, eu tô bora. ali sentado. Não, vamos ali. Ali onde? O podcast. Cara, Vamos conversar um pouquinho. tava falando como é bom ter liberdade financeira, né? O Orismar estava na praia e aí ele se incomodou. Kátia, se você estiver assistindo, essa é para você. Ele se incomodou com as maritacas que ficavam cantando 5, 6 horas da Ninguém manhã. se incomodaria com isso. Isso, e ele se incomodou muito. Aí chegou no 5º dia, ele falou, Kátia, vamos embora, mas tem 2 diárias pagas de 1.000 e blá, vamos deixar aqui essas diárias. Ele falou, meu, tchau? Que tchau. Eu não tô afim, Passarinho, não. mano. Não tô afim de ouvir passarinho cantando. Eu poderia ter trocado de suíte. Eu quero ir, porque isso não era casa. Eu aluguei era a casa. alugou a Ah. Eu quero ir para Osasco, entendeu? Escutar tiro bomba em Osasco. É verdade. Liberdade financeira que a gente pode falar Você aqui. tá maluco? Né, Arismar? Tem propriedade pra Deixou falar 3 sobre. contos lá e Deixa- dane-se. Não, mas eu dormi. No outro dia eu dormi. 5 horas, 4h30. Não era nem 5 horas, 4h30. Então você não aguenta ficar a em casa. cigarro. Porque em casa, o Vila Branca ali, ele tem. É tipo meio que um bolsão de. Né? De mata, né? Então, no fio assim de casa, tem dia que fica assim, Fio. 12 maritacas. Mas eu postei também lá na aldeia. Eu postei no final do ano agora. A desgraça das maritacas, elas ficam conversando lá na árvore. Mano, E é alto, né? eu vou comprar uma garrucha pra dar tiro nas maritacas. alto. Porque, meu, você é maluco. Não faz isso. É alto. Sempre vai ter alguém filmando. Se quando eu era moleque, não sobraria uma dessas maritacas. Era o estilingue no pescoço e ó. Mas eu, como tô com problema na coluna, eu acabei não saindo de casa. Passei Natal em casa, Ano Novo em casa, tudo deitado. Eu fui pra praia, mas... Enfermo. Enfermo. E tô aqui, né, com as faixas tudo azul aqui no braço, nas costas, mas tal. Aí resolveu mudar as coisas na casa, chamou o povo lá para mudar. Aí foi trocar o painel de lugar. Descobri que o rapaz colocou papel de parede, em vez dele tirar o painel, colocar o papel de parede, colocar o painel, colocou em volta. ele colocou em volta. Então agora eu tô com um quadrado gigante em casa, sem papel de parede. Se você quiser, a Amanda, como a Amanda agora tá desenhando bacana, eu peço pra ela ir fazer uns desenhos. Um grafite uns lá, né? muralismo lá. E o cara do papel de parede ficou de ir e tô aguardando. Daí eu falei, vou ver espelho pra pôr. Cotei, porque a gente... Né? Cotei o espelho e tal, vi o preço do espelho. O cara chega na minha casa, tinha dado um valor mais ou menos. O cara chegou na minha casa, deu uma... Segundo a Alex, ele ficou olhando pra casa, foi lá na cozinha tomar água. Ele deu 10 vezes o valor que ele tinha dado no WhatsApp. 10 vezes. É, mas é assim mesmo, o povo olha o que você tem e não o serviço. Não era o serviço, é pela casa. Isso é a mesma coisa, assim, no previdenciário, como a Monique vai falar de planejamento, né, a gente vai... O tema de hoje é planejamento, tá, galera? A gente tá só fazendo aquecimento até Eu vocês não posso entrando. dar preço de planejamento de acordo com Sem a cara olhar. do cliente, É. cara. Não, é de acordo com o serviço. Aí tudo bem. Dá uma olhadinha no Quinis, Não, ver as contribuições. não, de acordo com o serviço. Ok, tem gente que o cara tem lá 50 mil vínculos, tem que fazer... Ok, né? Mas não pela... Se o cara tá de terno, se o cara tá com tênis... Ah, não, ele tá Porque de vez em quando de... você cai do cavalo numa dessa, né?
Eu tenho uma história lá no escritório uma vez. Meu cunhado atendeu uma pessoa e um senhorzinho de chinelo, aquele chinelinho de couro, sabe? Uns documentos no saquinho e tal. Fiquei com dó dele, vou fazer bem baratinho. Quando o cara, que eu saí para acompanhar e tal, o cara montou numa Hilux e se lascou, porque você deu o preço olhando a cara do cliente e não o serviço que ia fazer. É. Então, no planejamento, eu acho que tem que ter tabela, tem que ter... E agora a responsabilidade de vocês acabou de aumentar. O Roberto falou que vai trazer 5 associados para fazer o curso de planejamento previdenciário, hein? Professor Roberto. Olha, Acabou de mandar aqui, ó. vamos arrasar nesse curso, hein? Responsabilidade já tá grande. Agora complicou, hein? Vai treinar o escritório todo. Acho que eu vou pôr o pessoal do escritório lá para fazer também. É pro seu eu dou 10% de desconto. Pô, Zé, bacana, né? Mas você falou desse negócio aí, eu rodei, você sabe com quem, né? O cara da empresa lá de segurança, lá, lembra que no cliente meu grande? Não sei se você lembra dele. Ele até morreu, o cara já. Morreu uns tempo atrás. Ele foi e ele tava devendo isso em 2011, tipo 20 milhões de real. E eu fui fazer, porque ele tinha empresa de segurança tal, foi perdendo os contos. Ele tinha todas as empresas da Caixa, ele fazia segurança da Caixa. E aí eu dei um precinho para ele, porque ele chegou lá com um pau velho, tipo um fitinho tal. Ele falou, tô quebrado, doutor, tal, não sei o que lá. Fiz defesa dele no CARF, o caramba. Mano, depois eu fui ver. Quebrado tava eu. Meu, os carros bons, Ferrari, o caramba, tudo guardado. Assim... Não, hein? Tem que aprender uma coisa que eu aprendi durante os anos, né? Sofrendo na advocacia, é deixar de achar que o cliente é coitado. Não tem cliente coitado. Verdade. Se é coitado, vai para a defensoria, vai procurar quem está começando, mas se o cara ele precisa do serviço, ele tem que pagar, né? Eu acho que o ponto de partida para precificar é também a nossa agenda, né? A nossa disponibilidade, o nosso conhecimento. Foi. Porque quando eu comecei, era qualquer verdade, coisa, assim, né? Quando começou, você implorava para alguém Pra passar entrar. o serviço, nem que fosse para fazer de graça, para aprender. Foi o que eu fiz com os PA. Então, né? E geralmente é o que a gente faz quando contrata uma pessoa também, né? A gente analisa o nível de conhecimento para poder treinar e precificar também a remuneração dela. Eu estou contratando 2 pessoas lá no escritório e tá difícil. Tá difícil porque é difícil ter alguém já com conhecimento no previdenciário. Aí você vai treinar. Que trabalheira. Então, mas é isso que vocês não querem. Porque se eu tiver um bom conhecimento no previdenciário, você concorda comigo que se eu for para lá, eu vou ficar só de passagem? Concordo. Entendeu? Ou você vira associado. Então, mas associado, será que vai ser... Se eu for bom, será que é um... Entendeu? Porque, assim, eu tenho perfis, óbvio, porque o cara quer ser empregado mesmo. A gente tem até um cara que trabalha com a gente que ele já falou, eu não quero ser dono não, quero servir para ser empregado, e ele é bom. Ele descobriu, mas isso aí é 1 em 1 milhão. Ele falou, cara, eu não sirvo para atender. A grande questão, mas pra mim, ele não sabia nada. Quando eu peguei ele não sabia nada de advogar. Zero. E ele foi treinado para ser um previdenciarista. Eu acho que eu prefiro pegar assim. Eu estou vendo muita gente falar, eu quero com experiência em... E aí a pessoa acaba não ficando, entendeu? Eu prefiro treinar o cara, eu vou moldar ele do meu jeito, Eu vou usar até... E aí eu acho que ele acaba ficando mais. Vou usar um pouco do que fala o Alex Nanes. Tem vida útil. Tem. Então você tem que pegar novinho, que está começando, ensinar, e você sabe que daqui 2, 3, 4 anos vai voar. A ideia de que vai virar associado, eu não sei se muita gente aqui no Brasil se consegue entender isso. Mas da parte do empregador ou da parte de quem presta serviço? Da parte de quem presta o serviço. A pessoa sempre acha, Monique, que é pouco. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. O cara tem 20% de participação, 30% de participação. Ele acha que, mas está ficando 70% para a Monique. Só que ele não conta que tem a despesa, que tem... Entendeu o que eu estou falando? Isso não entra na conta.
Então acaba que você tem a pessoa e a pessoa quer ser você. Ela, eu queria ganhar os 70, só que ela não traz o cliente. Exatamente. Então, assim, eu entendo, é difícil, não é fácil não. Formar equipe não é fácil. Não é. Mas e isso cai na história do tema de hoje do podcast, né? Que é a questão do planejamento previdenciário. Tem muita gente achando que planejamento previdenciário é ele pegar, atender o cliente, jogar os dados do cliente num programa estilo prévio, os cálculos jurídicos, e o que o programa falar, ele entregar para o cliente. O programa cuspir, ele entregar para o cliente. Ele acha que aquilo é planejamento. Não é isso, em hipótese alguma. O planejamento previdenciário ele é muito mais profundo e mais, ele mexe profundamente com a vida da pessoa. Porque, assim, acho que foi na segunda ou na terça, não lembro quando a gente conversou. Você falou, o cara ia sair com 1.000 e poucos conto e ia quebrar o cara. E era um detalhezinho de não computar determinado tempo que ele saiu com 3.600, 3.800. Os 60% lá do teto do descarte. Então, assim, é complicado. Então, embora alguns programas façam a regra do descarte, eu tenho que analisar outras vertentes. Como, por exemplo, o cara que é médico e não quer parar. Então, se eu aposentar ele numa especial, por exemplo, e o cara para de trabalhar, é obrigado a parar, ele não vai querer. Porque não é os 6 conto ali que vai ajudar ele. E outra, né? Que nem eu é o cara do metrô. A Monique eu não tenho feito tanto planejamento assim. Mas eu vi há pouco tempo um escritório, conhecido aí no mercado, mandou o cliente recolher 12 anos de atrasado, Carlos. Aconteceu comigo. Comigo não, com um cliente que chegou até mim assim. Okay. E o cara foi lá e recolheu os 12 anos. Deu entrada, o INSS falou, lindo, perfeito. Me comprova o trabalho. Não, mas ele era empresário. Escuta essa, Carlos. Ele era empresário. Eu falei para ele, vai lá e questiona o escritório. Não, mas ele tinha uma empresa. Tinha, mas não tinha prolabore. Ele não tinha retirada. Eu vi a empresa sem faturamento. A empresa sem faturamento. O cara estava no Japão. Nunca foi empresário. Era facultativo. Ele tinha uma empresa aqui, mas a empresa declarando inativa todo mês. Os caras olharam, você tem CNPJ, mete lá o recolhimento. Quase 200 mil. Chegou até mim uma médica se aposentou no regime próprio e estava buscando uma aposentadoria do regime geral, que já tinha sido indeferida 3 vezes. Quando eu peguei os documentos, eu vi uma guia de R$110 mil que ela pagou. Eu falei, mas o que significa isso? Foi a advogada que mandou pagar, o INSS autorizou. Aí eu fiz um guichê virtual, agendei um guichê virtual para esclarecer qual era o processo administrativo que tinha sido autorizado a pagar esse valor. Não tinha processo administrativo, o servidor não soube me informar porque que o valor tinha sido pago, e ela precisava do quê? De carência. Jamais poderia ter sido pago em atraso. E assim, Monique, do caso aí, 200 mil o cara recolheu. Porque recolheu ainda alto. Aí eu falei pro cara, só esses 200 mil, se você tivesse guardado a 1% ao mês, dá 2 contos. E aí a gente foi fazer cálculo. O tempo não tinha reflexo. Teve que aposentar por idade. Ele tinha o tempo da aposentadoria por idade. Só que tinha recolhido isso aí há 8 anos atrás. Então, nem para pedir de volta os 200 Não dava mais para restituir. É muita responsabilidade. O planejamento Caberia até um processinho, uma perda de uma chance, talvez, contra o escritório. É isso. Que orientou e estava lá no parecer, viu? Recolhe aqui. Porque, assim, uma coisa que o pessoal tem que ter em mente, a você, planejador previdenciário, você vai entregar por escrito um parecer, você passa a ter uma responsabilidade, Sim, né? Com certeza, em tudo que a gente faz, né? É o mínimo. Uia, vai viajar? Vai viajar? Vai falando aí. Então, assim, eu acho que é legal a parte financeira, a parte do ganho, mas quem for enveredar por esse caminho aí tem que pensar na responsabilidade técnica de assinar um parecer. E a gente tem que entender que, o dinheiro é consequência de qualquer trabalho. Se a gente oferece um planejamento que traga resultado efetivo para o cliente,
a gente sempre vai ter planejamento para fazer. Porque esse cliente vai indicar. É a lógica de qualquer serviço que a gente presta. O cliente tem que ver o resultado. E é muito legal quando a gente vê o resultado e o retorno é bem mais rápido que um processo judicial. Sim. É bem interessante. Para mim, no escritório, foi Não, o que ela colocou. eu acho que é uma das vertentes, mas assim, não vender do jeito que o pessoal está vendendo como é mais um negócio, virar carne de vaca. Sabe? Não é carne de vaca. Não é. Eu acho que é muito mais responsabilidade, inclusive, do que você fazer a aposentadoria de uma pessoa, por exemplo. Porque às vezes eu fazendo a aposentadoria, eu consigo fazer uma revisão. Dependendo como eu explicar para o cara esse planejamento financeiro para ele, previdenciário, no transcurso do tempo talvez não dê mais para recuperar. É. Então, por exemplo, se eu chegar para um cara e falar, o senhor vai aposentar daqui 12 anos com uma remuneração X, se você fizer assim, 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 assim. Não volta mais. Se bater o cara, que nem esse cliente que eu atendi essa semana aí, um caso, ele está com quase 65, Carlos, por exemplo, ele não tem mais tempo para cobrir nada, por exemplo. É. Então, assim, recolhe 20 anos no teto. Aí você sai... Não tem lógica. Não. Então, tem situações que, às vezes, no planejamento previdenciário, se você orientar mal, quando o cara for procurar que ele precisar mesmo, ele não tem como voltar atrás. É aquela história de antigamente. Fica recolhendo. Que lembra que tinha assim? 80% você descarta 20%. Muito contador que eu conheço, falar para o cara, você já bateu Os 80%. os 80% de contribuição, agora você paga salário mínimo. Estou com um caso, é até a Gerlian que me mandou. O cara, teto, e aí o cara foi para o salário mínimo. Só que entrou Aposentou por invalidez naquela regra dos 12 úteis, está ganhando salário mínimo. Aí a Juliana me mandou e falou, Arismar, eu falei, então, agora é briga. É. Por quê? Porque um contador falou pro cara, não, agora você já cumpriu os 80%, agora você recolhe o seu salário mínimo. A gente está com bastante discussão judicial, assim, teses novas também, que a gente pode aplicar no planejamento, né? Deixar o cliente ciente de que isso aqui é arriscado, isso aqui é mais... Sim, mas mais eu falo assim, seguro. Monique, mas uma orientação dessa, como tinha, né? Era muito contador. Eu estou metendo pau aqui nos contadores, os lascos. Mas os contadores, não, sobe e aumenta as últimas 36 para o teto. Sendo que já tinha mudado, já tinha mudado a regra. Verdade. Porque passa muito pelo PBC, né? Pelo período básico de cálculo. Então, cada período básico de cálculo é uma metodologia. Então, muita gente acabou errando na metodologia do cálculo. O cara estava na regra lá de trás. É. E aí, não, agora... Ele estava na regra antes da 9876 Até de 99. Até hoje eles recebem orientação nesse sentido. Paga as de 36 aumentar últimos no teto. os 3 últimos anos. É porque antigamente era assim. Mas faz bastante assim, tempo. é que hoje ainda você consegue... Se você pagar 3 anos no teto, você vai ter algum efeito, tem para o cálculo. Ainda tem um efeitozinho. Mas lá atrás... Isso também vai depender. Aí eu quero o teto. Eu vim para aposentar, doutor, porque o contador falou, eu recolhi os 3 anos aí no teto e eu quero o teto. Falou, o do senhor aqui, na verdade, vai dar um pouquinho mais que salário mínimo. Não, mas eu recolhi... Você pagou 25 anos no salário mínimo, agora recolheu 5 anos no teto, que é teto. Não vai dar, a média é matemática, Falou, bonitão. né? Então... E você tem muito também a problemática que a gente vê no regime próprio, o cara já com 2 aposentadorias, ele já está aposentado, e ele vai para fazer o planejamento, caso ele morra, como é que fica a pensão por morte. Então, você tem muito isso no regime próprio, principalmente. Entendeu? Você tem 2, triplas aposentadorias, e o cara fala, eu faltando, doutor, como é que fica aí com a minha mulher, por exemplo? E assim, Jorge, que nem... Então você tem planejamento para tudo. Pra Hoje está muito comum, estranhamente, a gente está sendo procurado por uma galera de 35, 40 anos que quer saber o que deve fazer. Aí eles vêm com a pergunta assim, doutor, vale a pena eu pagar o INSS? Como se fosse facultativo, assim. E não é uma faculdade. Mas ele falou assim, porque eu não confio nesse negócio. Não, mas eu quero ter uma renda de tanto. O que eu faço?
Então, assim, a população está mais acordada do que 10 anos atrás, mas continua dormindo para o que seria ideal. Não, sim, Carlos. Né? E é o que eu falo. Quer dizer, às vezes é uma conta que o cara tem que fazer. Vou pagar um prolabore de um salário mínimo. Isso. Porque o cara que. E vou investir na bolsa. Por exemplo, Vou comprar Bitcoin, sei lá o que o cara vai fazer. eu atendi um cliente de planejamento essa semana, CLT. Então, CLT a gente não tem como manejar Isso nada. não tem Nada. como. Já no teto, há muitos anos, pelo teto. Aí a princípio, quando eu bati o olho nesse caso, eu falei, bom, não vai ter muito o que fazer, né? É um pouquinho abaixo do teto que ele vai receber, mas eu vou explicar isso para o cliente. Conversando um pouco mais, por isso a importância de uma boa entrevista, ele falou assim, tá, se eu for me aposentar aos 65 ou 60, dependendo da regra, eu quero parar de trabalhar com 50. Então, eu quero pagar esses 10 anos do meu bolso. O que a gente faz? Então, eu vou parar de trabalhar aos 50, contribuir, e aí eu quero que, quando eu tiver 50 anos, eu quero me planejar por mais 10 meu pagamento próprio. Caralho. Olha que mágica, porque, além disso, a gente tem que entender de cálculo. Nenhum programa vai fazer isso, projetar evolução. 2 vezes. Então, a gente tem que o programa é importante, sim. Você vai simular, você vai inserir dados que você. Mas é um perfil de CLT, por exemplo. Então, ele nunca teria me falado isso se a gente não tivesse sentado, conversado, descontraído, puxado uma conversa ou outra. Ele falou, não, eu quero parar com 50 anos. Eu falei, então vamos colocar isso no planejamento. Então, é um ponto E assim, que você... ontem eu estava conversando com o Roberto. O Roberto está lá com o negócio do sindicato. Aí, por exemplo, nas conversas, agora quando eu tenho atendido, o senhor teve trabalhista? Tive uma trabalhista lá. Porque às vezes você olha no CNIS, está lá, o CNIS está lá, a remuneração, está lá o vínculo, ok. Só que você vai ver, o cara ganhava 3 contos e ganhou uma trabalhista que ganhava mais insalubridade, periculosidade, não sei o quê, honesto, que às vezes ele chega no Tem um teto. reflexo. Então, se você puxar a trabalhista e simular... Também. Eu peguei um esses dias que o cara tinha 8 anos, porque ele entrou trabalhando, então ele buscou os 5 anos anteriores e a ação durou mais 3 anos. Ele entrou trabalhando. Ele ganhou a periculosidade mais horas extras. O salário do cara, 3 pau. Ele ganhou de periculosidade e hora extra mais 3. O salário de contribuição dele muda. Exato. Só que o CNIS não vai ter aquela informação. E ontem eu falei para o Roberto, é um baita do mercado você buscar trabalhista para... Sim. Só que se você fizer o planejamento previdenciário sem essa trabalhista... Normalmente a gente faz isso quando a gente faz revisão, né? Só Sim, que se o mas cara no vem no planejamento escritório, se o cara vem no escritório, não é usual. Então, se o cara vem no escritório, o correto do planejamento seria fazer isso. O que é o planejamento? Eu vou gerar o melhor benefício que você tenha direito, o melhor. E mais, né, Carlos? Que nem, por exemplo, E eu aí posso tem que ter... passar por isso. E assim, É uma visão padrão, macro. que é a visão que normalmente a gente tem. Eu vou perguntar se o cara tem uma trabalhista dentro dos 10 anos que ele aposentou. Para eu mexer, fazer revisão e tal. No efeito planejamento previdenciário, se ele tiver tido, sei lá, 8 ações trabalhistas durante o curso da vida dele, as 8 podem influenciar Sim. no cálculo do benefício. Sim. Sim. A gente tem que tentar criar uma consciência onde estão esses clientes e como aplicar, como mostrar para o cliente que isso é vantagem para ele. Porque nós brasileiros, no geral, não temos o perfil de planejador. Mas não é de nem o poupador. brasileiro. Eu acho que o planejamento passa por um problema grave que é do próprio advogado. Eu dou um exemplo. É que o meu celular está ali filmando. Ontem, o cara mandou assim, pô, professor, tô abandonando o previdenciário. Eu falei, mas por quê? Não, porque aqui na minha cidade eu ganhava tudo na estadual, agora veio a federal, não sei trabalhar na federal, comecei a tomar não e vou largar o previdenciário porque eu não estou aguentando. Eu falei, deixa eu perguntar, tinha muito recurso para o tribunal? Ele falou, tinha, muita coisa eu ganhei no tribunal. Eu falei, mas o tribunal continua sendo o TRF, então por que você não faz os recursos da federal para o TRF? Ele, eu não tinha pensado dessa forma. Eu acho que eu preciso fazer um curso, então, que... Eu falei...
Então, assim, eu acho que é muito o pensamento. Foi colocado na cabeça do advogado que fazer planejamento previdenciário é para o cara cobrar R$ 150. R$ 200. É o cálculo que ele, do Prévios. que ele pega o cálculo do Prévios e entrega. Primeiro, que muitas vezes o Prévios não vai ser capaz de fazer, o cara vai ter que usar o bom e velho Excel. Não, Aí eu falando até sério. respiro fundo, Não, porque não é nem o quando eu não, vejo planejamento... galera, quando eu falo Prévios, tô falando Prévios, cálculo jurídico, qualquer programa. Previdenciário, qualquer programa. Vou ter que usar o bom e velho Excel, porque eu vou ter que fazer N situações lá. Aí o advogado não sabe mexer no Excel. Por sinal, vem a novidade aí. Curso de planejamento previdenciário, deixa eu fazer o meu merchan, curso de planejamento previdenciário, semana que vem, do dia 17 ao dia 20, 4 dias, e coloquei um bônus. Então o cara vai pagar 12 parcelas de R$ 24,80. É o curso mais barato do mercado. Então, se eu fosse comer um Mac, sai mais barato que o Mac. Mas, ó, escuta só. Você pagou 37 agora no Mac. Paguei R$ 37,80, mas mais barato que o Mac. Deixa eu falar, 12 de R$ 24,80. Só que segura. Aí... Ih, Monique, vem surpresa pra vocês aí. Escuta. 12 de R$ 24,80, certo? O curso já é único no Brasil, que é regime geral e regime próprio. Não tem nenhum, então já está na vantagem. Segundo, eu vou dar um bônus, que são 15 dias, eles mandando dúvida para as professoras tirarem. 15 dias. Eu vou me inscrever. Tem que fechar minha agenda. Bônus 2, o curso é ao vivo, presencial ou online, o aluno escolhe como ele quer fazer, mas ele fica gravado. Por 60 dias você pode ver quantas vezes quiser. Tá aí, tudo bem? Aí eu vou dar um bônus de uma entrevista do regime geral e uma entrevista do regime próprio. Completa a entrevista, que ele tem que perguntar, por que ele pergunta, etc. Beleza? Bônus 2. Eu vou dar um planejamento completo do regime geral, mais um planejamento completo do regime próprio, que só ele já pagaria o curso. Completo. De 26 páginas. Todas as situações estão lá. Então, beleza, tá aí? Mas todos os requerimentos que ele precisa fazer, todos os modelos de requerimento. O cara nunca sabe como pedir um requerimento de CTC para o Estado. Um PPP, o PPP no RH. Hospital. Vai tudo. Todos os requerimentos. Pedido de averbação de tempo, de desaverbação de tempo. Os caras nem sabem o que é isso. Aí tá lá. Mas dá para desaverbar? A maior parte dos advogados não sabe nem fazer. Vai lá, o CTC modelo. parcial. Vai lá. Tá bom de bônus. Não, tá calma. Beleza? Mais a apostila do planejamento previdenciário, regime geral e regime próprio. Tudo bem, tá aí? E agora o bônus máximo. Uma aula completa. Qual é o maior problema do planejamento? Não é o cálculo? Vocês estão falando aí? Uma aula completa de como usar o Excel para fazer o planejamento previdenciário. Tarine. Hã? Oi, Tarine, dançou. Por 12 de 24,80. Bate essa aí quem quiser bater. Mas é que assim, Quer comprar? Entra aí, fala com a Amanda. Pessoal que está no Instagram, manda. manda. Arrasta aqui. Liga aí no. Não, o link não clica, no Instagram não clica, não. Coloca aí 11 963 44 8140. 963 44 8140. Eu não sei o que a Monique pensa, mas, por exemplo, a hora que você desvenda os cálculos, você está apto a fazer qualquer coisa. Evoluir a renda. Involuir. Sabe, tipo, você sabendo o cálculo, você vai para frente, para trás, coloca, não sei o quê. Porque o que a galera não entende... Você coloca a projeção. Exemplo, né, agora com a regra do descarte. Eu tenho que ir descartando, às vezes, mês a mês. Sim. Até chegar no denominador. Como a gente fazia na época na desaposentação, você lembra que, eu vou apagar um salário de contribuição. Deu diferença? Pago 2. Apago 2, apago 3, não, se você tiver aqui mais 2, 3 meses... A desaposentação era isso. Era um planejamento, a gente ia fazer muitas vezes o cálculo e planejamento. Então, vai ser um curso aí que eu acho que vai ser um marco na história aí dos previdenciaristas, mas a gente vai dar ainda as entrevistas, né? Vai ter as entrevistas com o cliente, ainda também vai de modelo. A gente vai falar de precificação. E precificação e como vender, mas o advogado tem que aprender que é um novo mercado e volto a falar, porque eu tenho que acordar o advogado. Muito advogado está assim, Carlos, advogado já é velho de guerra. Carlos, você viu o negócio dos precatórios? Acabou o mercado previdenciarista. Primeiro que não acabou, tem que ler as duas emendas para entender.
Os caras estão sofrendo de É. ejaculação precoce. Tem que ler as 12 Já emendas tá para todo mundo- entender que não todo acabou mundo- o previdenciário. Ah, não vou receber, não, mentira, não é isso. Segundo, tem outras áreas do previdenciário que não dependem de precatório. Tá? A maior parte do previdenciário, vamos ser bem sinceros, Recebe RPV. 120 É. dias, RPV. né? A maior parte é RPV, mas tem primeiro que o Destaca. precatório também não acabou. Vai ler as emendas. Segundo, tem outras áreas no previdenciário que não só vão depender de precatório, e tem áreas no previdenciário que você recebe de imediato. Como nós fazemos muito servidor público, eu nunca dependo de pagamento de ninguém. Quem me paga é o próprio servidor, é o cliente que me paga. No planejamento também. Se você cobrar 3,5 num planejamento, dependendo da situação, 1,5, 3,5, 2,5, depende, mas vamos lá. Mas vamos colocar uma média 2,5, 10 planejamentos, são R$ 25.000. Não, e assim, Carlos, você pode vender serviço agregado, que nem eu estou dando um exemplo, sei lá. O cara tem 5 ações trabalhistas que precisam ser averbadas. Sim, aí é no CRIS. outro Eu serviço. vendo o planejamento E e, aí junto. Vende a verbação. Para fazer isso aqui, Para fazer a retificação de o quinis. senhor vai ter que fazer isso, porque eu tô. O senhor não faz? Só que isso O senhor não X. faz? Faço, é tanto. Mas o que eu estou falando, mas se eu vender só o planejamento, uma média de 10 planejamentos por mês, que não é muito, se eu souber vender esse planejamento da forma certa, usando marketing digital, que pode ser usado hoje, né, pelo provimento da OAB Novo e etc., 10 planejamentos, eu faço R$ 25.000. Carlos, você está falando 2,5. Eu vou até jogar para baixo. Se fizer 1.000 conto, 10 10 mil. pau. Não, mas o que eu tô falando, tá bom, 1.000 conto, 10 mil. Eu tô Mas jogando pra baixo. Nós temos pessoas aí que estão fazendo 200, 300, 500 planejamentos mês. Né? Você falou do escritório que a projeção dele é fazer 20 mil. 20 mil planejamentos. Então, assim, mas é muito, não é, gente. Nós estamos falando de 12 milhões de servidores públicos, que todo servidor precisa ter planejamento, não tem como. E nós estamos falando de aproximadamente... Qual é a massa Aproximadamente... de trabalho? Que você quiser 100 atender. milhões de brasileiros? Aproximadamente 50 milhões de brasileiros. É. Tá? 50 milhões de brasileiros aí. Então, assim, é muita gente. Você vai assim, pegar quanto? Não, e dá para você focar em termos de marketing, né? De oferecer esse serviço para o cliente. Dá para você focar só empresário, só Sim, médico, sim, só sim. servidor. Eu vou dar e um aí exemplo você aqui, mano. ataca Que o nem, seu nicho. Teve um hospital posso que nós meter o pau? fomos. Posso Não, meter o só não pau fala aí? o nome do hospital, mas tem um hospital que nós fomos. É que na época a gente não usava o planejamento. Isso faz uns 6 anos. Mas se fosse hoje e eu voltasse no hospital, eu palestrei para umas 250 pessoas. Entre médicos e enfermeiros. 180, foi uns 180. Que a gente palestrou 2 vezes. Né? Desse público, quase a totalidade procurou a gente, mais um pouco. Quem não foi na palestra procurou. Então vamos colocar umas 250, 300 pessoas procuraram a gente. Umas 100 e blá fecharam. O que tinha que fazer lá. Mas eu podia ter vendido o planejamento. Isso, Seria muito mais rentável. muito mais rentável. Se eu tivesse vendido o planejamento a 1.000 conto, nesse hospital, eu vinha no bolso com 200 mil. Entendeu? Não vinha? Não, E você faz uma vez, você faz várias vezes, porque sempre Não, e vai assim, mano, rodar. Então, Por assim, que tem eu falei mercado que não acaba mais. Por que eu falei tal de de meter servidor? o pau, por exemplo? O governo vende hoje a ilusão de que é bom MEI. E o cara vai lá e paga lá os 60 e poucos reais por mês, achando que está fazendo um belo negócio. Bom, galera do empresário. Instagram quiser, vai lá pro YouTube que a gente vai fechar a live aí. Olha, Né? Senão o Daniel fica segurando lá, sacanagem. segura aí para nós aí, Daniel. E aí, o que eu penso, por exemplo? É o precisa caso salvar, de não. você alertar a pessoa que ele pagando uma contribuição mínima, que é o que ele está pagando, ele só vai ter salário mínimo lá na frente. E mas pô, o cara paga barato, mas tem gente aí que pagando MEI que ganha 6 conto por mês. E teria condição de pagar um pouco. Não estou nem falando do cara recolher no teto. Sim, um pouco mais. Mas o cara pagar um pouco mais e ter uma coisa melhor. Uma coisa interessante, que eu conversei inclusive com o pessoal lá do Black, eu não sei se os advogados já se atentaram para isso. Quem teve o contrato de trabalho suspenso abaixo do salário mínimo contribuirão abaixo do salário mínimo. E não vai ser contado. Essas Se não porcarias fizer a de- complementação, Se não. não os fizer a contratos complementação durante o ano. intermitentes, Os contratos intermitentes. E o prazo encerra agora. É. Então, assim, porque o governo vende como se fosse a melhor maravilha do mundo. É bom para manicure, não sei o quê. Cara, tem um monte de manicure aí ganhando 5, 6. 10.
10. 20. Que ganha por fora do meio, vamos dizer assim, né? Mas eu falo assim, mas poderia estar recolhendo melhor e ter uma aposentadoria. Mas não sabe. Mas não é que não sabe, Carlos. Eu volto a falar a briga que eu tinha lá atrás, antes da reforma. O sonho do governo, qual é? Pagar um salário mínimo para todo mundo. Essa é a real. Não desse governo, tá, gente? A gente tá falando de qualquer governo. O governo em geral. Isso aí, a política vem desde 91. Era 10 salários mínimos. Isso. Quanto é o teto da Previdência hoje? Eu calculei ontem. 5,84. É isso. Hoje, se aposentando hoje, os 7 mil e pouquinho que foi, você vai ter 5.084 se você receber no teto. Você não recebe o teto Não, nunca. não recebe. Não, então, mas se você receber no teto é 5.084. Em 30 anos, eles quase reduziram para 50% o tamanho do teto. Bem. E nos próximos 30, A provavelmente, mesma proporção. a ideia vai ser que tá todo mundo com salário mínimo. Enxugar a máquina. Foi o que foi feito no serviço público, né? Quando atrelou ao regime geral, basicamente. E muita gente nem se tocou. O cara tá achando que ele vai sair aposentado. Isso que me deixa maluco. O cara acha que vai sair aposentado Na na integralidade. integralidade e paridade. E a hora que ele descobre que não, que o cálculo dele é outro, ele fala, nossa, mas eu não sabia. E tá lá, Eu vou ganhar 5 conto. tá lá. O cara ganha 25. O serviço público começa a não ficar atrativo. Teve até uma live que eu fiz com o Alex Sertão. O serviço público hoje não é mais atrativo como era há 10 anos atrás. Ele está ficando desatrativo como era na década de 80. Você lembra? Abria concurso para delegado, ninguém prestava. Ninguém prestava, porque eu não Porque quero. o cara vai ganhar mais na iniciativa privada. Mas, Não quero. mas é o que eu acho que nem essa visão que eu acho que o advogado tem que levar. A de orientar e de trazer a informação. Então, mas passa. Eu estava assistindo um programa de cultura. Passa pelo tipo de pessoa. A gente estava discutindo hoje lá, o que você falou? Eu sou offline. Eu recebo bem as coisas do online, mas eu sou offline. Por enquanto. Eu sou offline. Não quero aparecer. Não sei. Eu não tenho não penetração sei fazer. digital que nem. O meu Instagram é o Carlos que configurou. Não sei. Eu não entendo, não quero entender. Falando de você mesmo. Ele é Eu offline, mesmo, ele é eu mesmo. offline. Ele é geração X mesmo, ele é offline total. Entendeu? Vamos fazer uma campanha de marketing. Você é millennium. Ele é. Não quero. Mas ele não. Ele não quer. Isso passa pelo advogado também. Eu lembro que quando saiu da máquina de escrever para o computador, muitos advogados pararam de advogar porque não se adaptaram ao computador. Meu pai foi um. Meu pai tinha um computador mais moderno na mesa dele, eu não sabia nem ligar aquela porra. Aí a gente continua vendo isso. Não sabia. Essa resistência na própria OAB. Agora. Sim. Que tá combatendo. O cara que não quer a videoconferência. A mesma coisa, então assim, o cara fala, não, mas é que ainda tem que ter o olho no olho. Que olho no olho, irmão? É tudo digital, a gente faz reunião, paquera, namora, faz sexo virtual. Então, assim, você tá em outro mundo, filho. Acabou. Não tem mais essa que tem que ter o olho no olho. Até porque o cliente já consultou o Google. Ele já sabe o que ele vai falar. Então, mas essa realidade acabou e os advogados não se adaptaram. Então, é a mesma coisa a questão do marketing digital. Eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que estar na rede social. E o advogado não quer, ele quer terceirizar. A hora que eu terceirizo uma coisa que eu não sei fazer, o que acontece? Se eu não sei mandar, Se eu não sei mandar, vai dar ruim. vai dar ruim. E é o que mais dá ruim. Que o advogado fica reclamando, não cresço, tô com a empresa tal, tô com o profissional tal. Não vai, porque você tem que saber fazer. Como é que você vai mandar? Noção. Como é que você vai mandar fazer uma petição de revisão se você nunca viu uma revisão? A chance de dar errado é grande. O cara mostra pra você, ó, tá aqui a revisão, você fala, tá bom. Então, mas é mais ou menos que nesse negócio. Vamos supor, vou enveredar pro planejamento previdenciário. Aí eu faço o curso, vídeo en passant, e aí vou querer terceirizar para alguém fazer. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o planejamento, os alunos vão descobrir, quem fizer o curso, que o planejamento você vai ficando melhor quanto mais você faz. Como qualquer coisa na vida, é constância. Então, o primeiro vai ser mais difícil, o segundo menos, o terceiro mais... Quando você estiver no 20º, fala, nossa, isso aqui até que é fácil, eu faço rapidão. Porque você pegou o jeito do negócio. Que nem hoje, quando eu pego uma revisão... Você bate o olho. Você bate o olho. Então, isso que é legal. Eu demorava 6 horas para fazer um planejamento. Então, mas é constância. A galera não tem constância. Porque você já sabe onde aquilo vai acabar, Monique. Você já sabe. Essa é a real. Tipo assim, poxa, se eu colocar tal situação aqui,
E você nem perde tempo com A outras renda vai ser coisas. X, não sei o que, Isso aí. vai ser tal jeito. Se eu somar tanto Porque tempo... você já fez. Então a gente Exato. vai passar esses pulos do gato nesse curso aí e vamos tentar mudar a cabeça da galera para eles começarem a vender esse novo serviço, que não é tão novo assim. A gente usa planejamento há décadas. É o que que eu ele falo, a está desaposentação ele tá na bola é- da vez agora e é realmente, como está sendo vendido, ele é um novo produto, porque agora ele vem com valor agregado, ele vem com preço maior. Com as regras de transição. Então, E eu acho assim, Carlos, a necessidade, e aí as pessoas também precisam entender o seguinte, né? Eu acho que o momento é agora, o planejamento, pelo seguinte, enquanto a gente tem as regras de transição, Gente, ativas. porque já Acabou. é só Via lei. X. E aí Via acabou. lei. Concordo. Aí acabou. A hora que vem a lei, acabou. Vai diminuir bem o mercado. e assim, quando acaba, a lógica é essa. Se você captar os clientes durante esse período de regra de transição, quando essas regras acabarem, é hora de você Agora, posso, atuar Eu na não tô vendo sem concessão. pergunta aí, porque eu tô sem o celular aqui. posso perguntar uma coisa assim, o que vocês acham? Um jeito de... Porque é legal o planejamento, porque eu estou pensando aqui em negócio. Money. Grana. Então, por exemplo, fiz um planejamento, cobrei do cara, sei lá, 2 mil. E aí vi que o cara vai aposentar daqui 3 anos e meio, 4, 5. Como é que eu faço para esse cara voltar em mim e não ir na Munique? Eu, num caso específico lá no escritório, por exemplo, o que eu fiz? Eu falei pro cara, ó, você voltando aqui, eu vou fazer sua aposentadoria e eu dou um desconto A gente faz do isso. planejamento. A gente faz exatamente isso. O que eu fiz agora, nesse último mês, aqui, nesse mês de janeiro, além de ter essa lead já no meu cadastro, já tenho todos esses clientes que eu já sei que eu ofereci o planejamento. Eu estou mandando mensagem para todos eles que já são meus clientes ou que algum dia me chamaram para avisar que agora as contribuições mudaram. Então, oferecer conteúdo informativo para o seu cliente Também. deixa você também no radar. Mas o que eu falo assim, Monique, porque assim, ó, meu pensamento, tá? Como negócio, como empresa, eu fiz o planejamento, cobrei 2, 2,5, 3, não sei, X. E aí aventei para a Monique, Monique, daqui 5 anos só que você vai poder aposentar se você fizer isso, isso, isso. Por que ele vai voltar em mim e não ir na Monique pagando 3 benefícios para a Monique ou 3 benefícios para mim? A gente faz 3 coisas. A primeira coisa que a gente faz é você tem direito a um retorno do planejamento daqui a um ano. Se alterar a lei. Ou se alterar a lei. Isso é a primeira coisa. Segundo, se a lei alterar depois desse prazo, se você quiser voltar para fazer um novo planejamento daqui a 5, 6 anos, Tem um desconto. eu vou cobrar 60% do valor que eu cobrei. Tá? E se lá na frente, quando estiver chegando perto, porque às vezes o cara vai aposentar daqui a 3, 4 anos, a gente já manda uma mensagem para ele, ó, tá chegando aquela melhor forma de aposentar, estamos à disposição. Lembrando você que caso você venha fazer o procedimento com a gente, será descontado o valor do planejamento. Pronto, é o que precisa. Porque daí eu dou 3 coisas pro cara, que o cara fica aqui, ó. Não, porque o que Ele eu tô volta, pensando? e o mais legal é que ele volta assim, ó, doutora, eu vim ver meu planejamento, dá pra senhora rever se tá tudo certinho, se não mudou nada? Às vezes não mudou nada. Você rever, fala, não, tá tudo certo aqui, não sei o que lá. O senhor quer saber a mesma Cobra coisa? mais alguma coisinha, por exemplo? Não cobro nada. Não, sei, mas eu tô falando. Mas... Aí ele veio assim, sabe o que é? Tô lá com um problema lá da minha mãe, da minha mulher, do meu filho, da minha tia, lá, Então, mas o que eu, e ele sempre traz mais alguém. Sempre traz, Então, sempre. O desconto, Carlos, eu vou dar um exemplo. O cara vai aposentar com 4 pau. mas aí você faz os 12 mil. 3, Arismar. Então, mas 12 mil de 3 benefícios, por exemplo. Tô calculando só os 3 benefícios, nem os 30%, nem nada. 3 benefícios. Ele vai falar, pô, se o Arismar não der o desconto, eu vou fazer com a doutora Monique que vai me cobrar 12. E o Arismar é 12. Ele fala, não, mas paguei já 2, 3 mil Isso, ali. a gente abate, não. Aqui eu vou ter um... Só que lembra do detalhe, sempre dá mais uma vinda dele. Não, eu só tô Então, mas imaginando aqui pra dá gente mais como É, monetizar. então, mas dá mais uma vinda dele, que ele vai voltar daqui a um ano. Se mudar a regra ou não, para ele voltar. Se passar o prazo, porque às vezes 2, 3 anos mudou muita coisa, ele mudou o emprego, mudou as rendas, vai ter que fazer um novo planejamento total. Aí você cobra mais barato. Tô com a renda menor. Você cobra só 40%,
Tá? E lá na frente, se for fazer os procedimentos da aposentadoria que seja, você desconta o planejamento, porque o cara, ele vai ficar em você. Porque eu tô pensando assim, eu tenho pego planejamento, não sei, o mais longe que você Filho, não pegou. precisa ir longe. Só para 2041. É técnica McDonald's. Um Big Mac com coque e batata frita custa R$ 38,60. Certo? Tudo bem? 5 Big Macs, mais coca, mais 5 batatas. 80. Não, sai por 115. Tudo bem? Se fosse comprar tudo, ia dar... 150, ia 180. dar 180. O filho da puta vai e compra os 5. Ele compra os 5. Eu vejo a Tarine fazer muito isso. Fala, Às vezes só ela come 3. Por que você comprou Só 5? tem 3 pessoas. Por causa da promoção. Saiu mais barato. Ela fala, cada lanche, em vez de 38, saiu por 20. Mas eu tenho mais 2 que eu vou jogar fora ou dar pra alguém que eu não precisava. Eu paguei a mais. Aqui, tem hora que aqui Toda ela faz hora. isso. Ela compra 5. Não é? Toda hora. Você já almoçou? Não, já almocei. Não, tem mais um É lanche igual aí. você ir no mercado, tá lá. Você vai pra comprar um sabonete. Aí tá a promoção lá, sei lá, do Protex. 5 Protex por tanto. Compre 4, ganha 1. Mas você precisa de 1. Mas você compra os 4 por conta da promoção. Isso em qualquer coisa. É o tal do upsell. Isso é um upsell. upsell. Tá vendo que eu já não tô Isso tão antigo, eu tô é offline. Tá o marketing ele surge no offline e as técnicas do offline foram só adaptadas para online. Isso é um upsell. Não, mas é que assim, a gente tá conversando. Eu tô vendo como é que eu ganho dinheiro. A minha pergunta é essa, tipo, pô, vou agregar alavancando lá pra frente. Valor. Vou agregar fazendo a inserção no CNIS de contribuição e de tempo. Mas a gente vai mostrar também que mensaginha que a gente manda Sim. pro cliente. Você tá Então, muito bonzinho, vai Tem ser, perfis vai ser diferentes bonitinho. de clientes. Vai ser bonitinho. Né? Quando a gente, por exemplo, a gente vai fazer uma revisão de, sei lá, FGTS, revisão da vida toda. É um perfil, você pode monetizar, atender em lote, fechar contrato em lote, enfim. O cliente de planejamento, ele é um cliente mais artístico, né? Ele é um cliente que merece um pouco de atenção, porque você busca a história toda dele. Então, ele vai ser algo que vai te deixar um pouco mais de tempo na mesa, mas você vai... como ele quer atenção, ele vai ter essa atenção ao longo do tempo. Vou mandando mensagenzinha, vou perguntando se ele está recolhendo, vou mandando um conteúdo informativo. Pra não acontecer que nem o cliente que o Anderson atendeu? É. Que eu comentei aquele dia. Mano, é surreal. Ó, o senhor tem que contribuir mais 5 anos. Aí passa 5 anos, o cara volta e fala, ó, agora eu quero aposentar. Cadê os pagamentos? Não, o senhor falou que era para voltar em 5 anos. Cara, mas é a regra São Alton. É a regra São Alton. Faça antes do cliente precisar que você faça. É a regra São Alton. Entendeu? O dono do Walmart, o maior empresário do mundo. Então, assim, quando eu vou para ele dando a informação que ele não me pediu, isso vale para tudo na advocacia previdenciária. Eu tiro aquele cliente chato que fica me cobrando, me demandando, porque eu tô dando sempre antes dele. Ele pensou, ele já ganhou a informação. Ele fala, caralho, mano, eu tava nem pensando em mandar mensagem pro doutor mês que vem e já veio a informação. Então não precisa me esquentar não, que sempre que eu tiver uma novidade ele manda para mim. Você mantém assim, é isso. Dê pro cliente antes do cliente demandar você. Porque quando o cliente vem demandar você, normalmente ele já vem putaço. Pô, doutor, e aí, como é que tá os processos aí, tio? Hoje em dia, que nem, por exemplo, com o meu INSS é doído. Então, o cara mas fala, doutor, o senhor viu lá que indeferiu, viu? Como é que tá os verdade. meus processos? Eu nem vi ainda. Eu olhei lá. É isso que eu tô falando. Porque Então, assim, ele tem um processo para acompanhar. Ele tem um processo. Você tem 5 Ele mil, 8 mil. No nosso caso, que é servidor público, o servidor público ele coloca no sistema push os processos. Então ele recebe antes que nós, ou junto que nós. Então a gente recebeu junto até a mensagem, a informação. A ASP vai publicar hoje, ele já olhou ontem. Não, ele vai, aí ele liga. Então assim, você tem que começar a doutrinar esse tipo de cliente. Então é que o advogado... E uma outra coisa, não ficar xaropado. O advogado fica xaropado. Ai, o cliente perturba. Então, irmão, você prefere o cliente perturbando, mas ter cliente ou não ter cliente? Entendeu? É questão de reeducar o cliente. É só reeducar o cliente, cara. É o que eu falo. Reeduca ele. Eu aprendi isso na unha. Mas reeduca. Mas é assim, Monique. Mas Por exemplo, reeduca. tem cliente chato? Tem. E vai ter cliente que você vai ter que demitir no meio do caminho aí. Monique, eu tinha um cara chamado Seu Sebastião. Ele ia todo mês. Eu fiquei 13 anos no sindicato, servidor público. Ele foi
todos os meses desses 13 anos. Nos primeiros 2 anos eu ficava putaço, porque a Paulinha me ligava, minha secretária me ligava e falou assim, doutor, seu Sebastião, puta, de novo, caralho, e não muda o processo federal, aqueles processos 28%. Que não anda, o processo tá com 30 anos. Estamos liquidando 30, não anda aquela merda, entendeu? São valores bilionários. E o velho, aí que comecei a fazer, até, depois eu usei isso para tudo. Eu criei um fichamento de processo que eu anotava a informação que eu dava para ele. Então, quando ele vinha, eu falava, o senhor lembra? No dia 2 do 1 de não sei o que lá, eu falei pro senhor, não sei o que lá, tá igual. Aí ele começou a anotar. Aí, no final, ele continuou indo. Continuou indo. Só que ele chegava e falou assim, doutor, é a mesma anotação do mês passado? Valeu, doutor, nem vou tomar seu tempo. Pronto. Ele foi aprendendo, e eu anotava. Não, mas é que nem andamento. Anotar. Eu tenho um padrão. Falei com o seu Sebastião, não sei o que tem, não sei o que lá, porque ele perguntava a vírgula. E aí ele perguntou como é que estava o caso do irmão, que ele estava com diarreia. O processo está... Ajuizou. Qual é o próximo? É o próximo andamento. Está aguardando sentença do juiz, decisão do juiz. Então, isso aí, eu posso com recurso. Eu posso até mandar para eles, né? O pessoal que fizer o curso. A gente tem lá a padronagem que vai com as coresinhas. Então, o cliente recebe a padronagem com as fases do processo com as coresinhas. Então, quando ele entra no site, coloca o login e a senha dele, no site do escritório, aparece já a corzinha que é o andamento e aqui embaixo o que é aquele andamento. Um concluso, o que é o concluso. Uma legenda. A legendinha, aí ele fica feliz. E isso reduziu muito o trabalho. Então, você vai educando. Que nem o cliente que surge do nada. A gente colocou no contrato de honorários que o escritório trabalha das 9 às 17, que qualquer interpelação fora daquele horário será gerado. Entendeu, né? Isso vai ser gerado um valor a mais. Então, e o cara entra em contato. Ele entra tipo na sexta-feira, às 8 da noite. Eu atendo. Ô, senhor Ismar, tudo bom? Então, o processo do senhor está daquele mesmo jeito, tal. Só lembrando o senhor como o senhor assinou o contrato, na cláusula 2.3, aqui tem um valorzinho a mais de R$100. Hein? Ele, oi? Hã? Dessa vez eu não vou cobrar, mas o senhor sabe que quando tiver informação pertinente, o meu escritório entra em contato com o senhor sabe disso. Tem lá no site também que o senhor tem o login e senha que o senhor pode consultar os andamentos do seu processo. E o senhor pode entrar em contato com a gente das 9 às 5. Qualquer coisa fora desse horário vai ser cobrado a taxinha. O senhor lembrou? Ah, tá, doutor. Obrigado em não cobrar dessa vez. Nunca mais manda fora do horário. Verdade. Acabou. Não manda. Do mesmo jeito que a gente dá uma Você reclamada entendeu? de cliente, eles vêm no nosso escritório reclamando do vizinho. Mas você entendeu? Todo jogo que é educado, que você coloca a regra clara, o cara segue a regra. A regra é clara. Exato. E eu não abro mão da regra, entendeu? não vou fazer. Não. É que nem Regra. o andamento de processo. Lá no escritório é quarta e sexta, da 1 acabou. até as 18. Ah, mas hoje é terça-feira. Não. O senhor liga amanhã, das 13 às 18. Eu, quando atendia só de sexta. Não adianta ir na segunda, até sexta. Então assim, mas eu vejo assim, a parte do planejamento como hoje uma possibilidade de monetizar. Tem pergunta aí? Ele falou que eu não posso bater na mesa que dá som lá. Faz o pagode assim? Tá muito chato esse cara, mano. Eu vou trazer o pandeiro e tal, a gente fala o pagode na próxima. Mas assim, eu acho que é uma oportunidade para quem quiser estudar, se especializar, tal, a monetizar, fazer dinheiro nos próximos anos aí. É um mercado. Ai, como eu queria ter tido essas dicas de graça. Lá atrás. Ah, é? Né? Então fica. Essas dicas agora, né? Fica a dica aí pra vocês. Quem quiser fazer o curso de planejamento previdenciário, segunda, terça, quarta e quinta, semana que vem, das 7 às 10 da noite. Eu, a Monique Tarini, presencial. Quem quiser vem vagas. aqui. 30 vagas, só tem 10. E no online estão sobrando mais 20 vagas. Quem Agora, tiver assim, afim, quem só vir. comprar no presencial, tá? 12 vem. de 24,80. Deixa eu falar, quem comprar no presencial, por favor, gente, venha. Porque não tira a vaga do o que coleguinha. acontece? Ele compra no presencial, E não vem. depois ele manda mensagem falando: posso trocar o meu online que tá chovendo? Caiu um pingo, né? São Paulo, cara, tá chovendo. Então, assim, vem porque até. Eu não vou dar aula aqui na semana que vem, né? Mas até para quem tá dando aula, fica mais legal E eu vou. a presença das pessoas. A entendeu? gente vai passar exercícios em sala. Então tem bastante coisa que Em sala, para os alunos também do online, né? vai fazer no Sim, online, mas perde, em sala a gente é vai ter o presencial é diferente. uma interação. Não, pode fazer online que vocês vão adorar. Não, mas eu falo assim, mas o presencial ajuda
A gente extrai mais coisa da gente. O É isso que eu presencial quero. ajuda a melhorar a aula, inclusive para qualidade da online. aula. Isso sim. Para conduzir as Aí sim. dúvidas. Sim, porque assim, 3 pessoas dando aula. Aí ninguém pergunta, ninguém fala nada, não sei o que, tal. Às vezes a dúvida de um cara aqui É a dúvida de 100. é a dúvida de 100 e a dúvida dos caras ganhar um dinheiro a mais. Sim. Então, galera, tamo junto, beijo no coração, podcast especial aí, né? Primeiro do ano. Ó. E deu mais de hora essa pitomba aí, né? Era meia horinha, me enrolaram, eu me ferrei, não vou conseguir ir embora. Vocês estão de parabéns. Valeu. Não, tá certo, tá no horário. Fui!